Olá, sou o Carlos Eduardo Canto, estamos começando mais um programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Meus convidados de hoje, no primeiro bloco, Fernanda Zabot, e no segundo bloco, Matheus Forte. Fernanda, formada em administração pela Unibrasil, especialista em planos de saúde com mais de 30 anos de experiência. Fernanda, obrigado por participar do Canto a Canto. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui com você, poder compartilhar um pouquinho desses 30 anos de conhecimento na área de saúde. Eu tenho certeza que vai ser bem interessante a nossa entrevista. Com certeza. Porque, Fernanda, antes de... Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho da tua trajetória nessa área de saúde. Você foi procurar porque você estava precisando de... Não, foi procurar olha que engraçado. A minha formação começou com o magistério, e isso me ajudou muito a didática, e eu fui no plano de saúde, porque eu tenho irmã médica, tenho muitos amigos médicos, e comecei vendendo o plano de saúde. Eu tive o privilégio de participar dos estudos da regulamentação dos planos em 98. Então, minha trajetória profissional é basicamente na área de saúde. Então, em 98, quando foram regulamentados os planos, eu participei de todo esse estudo, desse processo, e é uma experiência muito bacana. Existem os planos de saúde antes da regulamentação e depois de 98. A comparação, eu entrevistei a semana passada o Fidelis, o primeiro registro de imóveis, era a mesma coisa. Existia os cartorários antes de 88 e depois de 88, pela legislação. Acho que no mesmo caso, fazendo aí uma analogia. Uma comparação. Agora, eu estava a caminho hoje aqui da Jovem Pan News, eu estava pensando que nesses anos, né, a vida, nós temos aí praticamente 3 setores que são impactantes na nossa vida. O setor de educação, o setor de saúde e o setor de segurança. Os outros 2 setores vamos deixar de lado, porque vale um outro programa, mas vamos falar do setor de saúde, que é muito, hoje, muito importante, né, em falar da infraestrutura e basicamente daquilo que você faz. Agora, hoje, como é que estão os planos de saúde? Hoje estão bem formatados no Brasil, eles estão bem, é que nem na construção civil, né? Existem os modelos já estão bem definidos que dificilmente teríamos problema. Mas as empresas estão sadias hoje? Sim. Hoje, principalmente depois da regulamentação, porque as empresas, antes da ANS que regulamenta os planos, sim, antes de 98, existia muita operadora falha. Hoje eles têm que todas as operadoras precisam fazer um aporte na ANS, então é muito seguro. Sim. Os planos de saúde hoje estão muito seguros e muito equilibrados financeiramente, sim, principalmente por causa desse aporte. E hoje as operadoras se preocupam demais com o acolhimento, com o acesso médico. Isso não acontecia tanto lá atrás. Então, é extremamente necessário ter um plano de saúde, porque a nossa saúde pública, infelizmente, é muito falha. Então, você não pode... o teu bem maior é a tua vida. Então, a tua vida tem que estar em primeiro lugar. Independente do plano que você faz, da opção. Mas é extremamente importante. Entrando diretamente, né, no assunto, a gente comenta, todos nós, sempre as pessoas falam, plano de saúde é caro. Mas eu acho que é uma prevenção, o plano de saúde, você tem que ter como prevenção. Mas também, ao mesmo tempo, eu sempre digo aqui no programa, para os nossos ouvintes, ter os seus especialistas em todas as áreas. Eu, por exemplo, eu contrato um corretor de seguros, eu contrato lá a própria seguradora. Sim. A mesma coisa que o corretor de imóveis procurar, vai lá um advogado, vai consultar o especialista no setor. Eu vejo que os planos de saúde hoje em dia, na maioria das vezes... os que estão nos assistindo, eles fazem no impulso, sem fazer um briefing daquilo que eles precisam. Então, eu queria que você explicasse assim, no começo, como fazer, como o Canto chega lá, em vez de olhar na televisão, olhar uma propaganda, ir lá fazer um plano,
ele procurar uma especialista como você e traçar um brief. Será que eu estou errado ou certo? Porque às vezes é o nacional, vem do nacional, a pessoa não viaja. Às vezes é uma família, às vezes é individual, às vezes é empresa. Então, conta um pouquinho para nós. Tá. Hoje eu estou à frente de uma equipe de vendas numa corretora, Paraná Vida e Previdência. Eu lidero uma equipe com 20 profissionais capacitados, altamente capacitados, para exatamente fazer essa consultoria. Porque o cliente, ele é leigo. Completamente leigo. Ele sabe que existem as operadoras, mas é a nossa função fazer essa consultoria. Não é vender. Nós trabalhamos com vida. O ramo imobiliário, você vende realização de sonhos. Sim. Nós vendemos segurança. O teu termina a tua função quando você entrega a chave de um imóvel, por exemplo. A minha começa quando eu entrego o plano para ele, ele só vai saber se eu realmente sou uma pessoa confiável e vendi um bom produto para ele quando ele for utilizar. Sim. Eu vendo serviço. Então, essa confiança precisa acontecer. E isso você vai ter com um especialista, com um corretor. Porque se você for lá, você não vai ter todas as informações. É esse o nosso objetivo, é esse o nosso dia a dia. É treinar a equipe constantemente, todas as terças-feiras. Hoje, excepcionalmente, a gente está aqui, mas nós temos uma operadora dentro da corretora, trazendo todas as novidades, trazendo tudo sobre o mercado, sobre as operadoras. Agora, quando a gente fala sobre os planos, como eu falei para você, sempre as pessoas reclamam, está alto, está alto. Mas, no meu caso, ocorreu também um fato. Eu tinha um plano que estava acima daquilo que eu imaginava que poderia pagar, quer dizer, dentro do meu conceito, né? E, através da sua assessoria, eu consegui baixar esse plano tendo os mesmos benefícios. Exatamente. O que eu digo isso para o pessoal que está nos ouvindo aqui? Que muitas vezes, se você tem... É igual um pacote que você tem de televisão, igual que você tem vários pacotes que a gente compra e muitas vezes não está utilizando. Então, por que não, como eu, consultar, né, uma especialista aí na tua cidade, uma pessoa que você conheça? Porque aqui, quando você economiza em algum lado, as pessoas hoje, a maioria, tem os seus salários, né? Então, quando você economiza, você vai comprar outra coisa, você vai para o mercado comprar. E, principalmente, né, no meu caso, eu baixei um valor considerável que esse valor poderia estar comprando um imóvel. Você que hoje em dia está pagando o seu plano de saúde, você pode ir lá consultar a Fernanda ou uma profissional igual a ela para ver se barateia e comprar aquilo que você está desejando. Porque, na verdade, o que acontece? Quando o Canto me procurou, ele tinha um plano e a gente acabou fazendo... Teve vários reajustes. Os reajustes vão acontecendo. E a gente ficou na mesma operadora, com um plano compatível, a mesma situação e uma economia tremenda. Isso, sozinho, você não teria conseguido. Não. Porque a primeira opção, eu lembro que ela nos passou, não era uma opção viável. Então, é muito importante essa consultoria. Muito importante. Eu quero agradecer aqui também ao Dr. Rubens, que é o meu cardiologista. Quando eu cheguei lá, ele perguntou como é que você está. Eu falei, hoje eu não estou bem, porque eu recebi o reajuste do plano de saúde e quase tive um infarto. Ele deu risada, disse, não, tem uma pessoa que vai te auxiliar. Mas eu achei tão interessante isso, porque eu volto a falar aí da importância que tem dos planos de saúde. E hoje, também tem outra coisa que eu sinto. Por exemplo, eu viajo até constantemente, mas tem pessoas que não saem da cidade, não saem dos seus bairros, né? E às vezes você compra um plano que é nacional, não tem nada a ver. Às vezes você compra um plano estadual, não tem nada a ver. Existem esses planos que você pode diferenciar, que seria nacional, digo assim, estadual e municipal? Existem operadoras que trabalham com planos só para Curitiba e região metropolitana, por exemplo. E hoje não existe diferença de cobertura de procedimentos. Sim. Todas as operadoras têm a mesma cobertura. Como que elas resolveram se adaptar? Dando uma rede de atendimento maior ou menor, trabalhando com planos mais direcionados, por exemplo, com o médico da família, que o custo fica extremamente mais baixo. Uma outra sacada que as operadoras tiveram, as administradoras, aí vieram,
que é aí que entram os profissionais liberais, até do ramo imobiliário. Sim. Se você é vinculado ao Cresce, à OAB, a algumas Sim. entidades de classe, você pode adquirir um plano com até 40% mais em conta. Sim. Olha então, que maravilha. É muito legal. Todos que estão nos ouvindo aqui devem ter um sindicato, ele deve ser vinculado a algum. Então eu tenho, mas é que eu tenho alguns projetos. Então eu tenho lá alguns profissionais liberais. Tem o Cresce, CRA, o CREA, enfim, Sim. tem alguns. Essas pessoas vão ser beneficiadas com um produto maravilhoso, uma redução de custo em até 47%. Eu tenho uma conhecida que é advogada, que foi trabalhar do outro lado, Exatamente. Ela paga o do OAB, acabou indo muito mais barato, porque aquilo que você falou, né? Ela falou, poxa, eu individual pagava um valor, hoje em dia através de uma associação. Então, Exatamente. Vocês procurem as suas entidades para ver o que elas podem oferecer. Agora, uma pergunta, curiosidade. Eu tenho um plano aqui local ou estadual. Amanhã eu sofro um acidente, uma coisa de emergência em Manaus. Como é que fica? Depende da operadora. Algumas operadoras, mesmo tendo plano local, trabalham com emergência nacional pela Abrange, que é a Associação Médica Brasileira. Então, algumas não. Por isso, novamente, a consultoria. Eu vou ter esse atendimento pela Abrange ou não? Isso tudo precisa ser muito explicado na venda. Exatamente. Agora, hoje a maioria dos planos tem muitos que estão com coparticipação, né, Fernanda? Sim, a maioria. Porque é um custo-benefício, porque você acaba... Se você fizer um cálculo Mas no tem um ano, limite lá Tem. Desse. Existe um teto para coparticipação de todas as operadoras. Você vai fazer um exame lá, um raio-x, ecografia? No máximo você vai pagar 120, 200 reais. Ainda temos operadoras que trabalham com plano sem coparticipação. Sim. Que é que você tinha, inclusive, procurado. Sim, né? Ok. Então, tem operadoras ainda que trabalham. Mas deve acabar isso, pelo que eu estou notando. O que você acha? Exatamente. Por quê? Porque a economia no ano, pela Agência Nacional de Saúde, em média, um cidadão faz 4 consultas no ano. Não faz mais do que isso. Você faz mais do que isso? Não faz. A última vez que você foi internado, é o que eu sempre pergunto para os clientes. Há quantos anos? Então, não tem por que você pagar mais por uma coisa que você não vai utilizar. Então, a coparticipação acaba sendo uma economia fantástica num ano. Por isso que as operadoras, e também nos planos empresariais, para você controlar o absenteísmo, porque quando o funcionário não pagava nada, ele ia em 5 médicos pedir 5 opiniões. A partir do momento que se mexe no bolso dele e cobra a coparticipação, ele segura. Mas hoje você tocou num ponto bem interessante. Eu vejo que a maioria que vai procurar hoje as empresas para trabalhar, um dos itens importantes é o plano de saúde que ela oferece. Plano de saúde e plano odontológico. Isso você retém talentos com essas duas opções. O plano odontológico e plano de saúde. Ele prefere, e isso a gente percebe nas palestras que a gente faz em grandes empresas, que o funcionário prefere ter um salário menor e ter uma assistência médica e odontológica. Sim. Então, é extremamente importante. Agora, dentro da minha área aqui, na área da construção civil, na área dos corretores de imóveis, eu sinceramente, eu vejo que nós ali não estamos, assim, com um plano, né, que seria através como se fosse uma OAB, até a Associação Médica deve ter o seu plano lá, né? Sim, tem esses projetos. Por exemplo, com o Cresce, você consegue adquirir um plano 40% mais barato. Sim. Então, teria esse. O CREA também, que vocês trabalham com muitos engenheiros, enfim, administradores, eles estão todos elencados nesse plano coletivo por adesão. Tá, mas agora é uma curiosidade. Agora a pessoa tá perguntando, tá lá assistindo aqui o programa e falando assim, pô, eu pago lá R$1.000 por mês. Ela está falando que eu tenho um desconto de 40%. Mas você pode fazer essa migração? Pode. Pode fazer essa migração, por exemplo, do individual para essa entidade, mantendo tudo igual? Pode. O que acontece?
você vai... É feito sempre uma análise. Sim. Mas você pode fazer isso, a gente faz a migração, e você vai ter essa análise. Quanto tempo você permaneceu nesse plano? Sim. Porque existem duas situações que nenhuma operadora vai aproveitar a sua carência. Que é a questão da pré-existência, que a gente comentou, e o parto. Então, esses dois você vai entrar com carência. O que é a pré-existência? Isso que eu queria que você Você tem lá um procedimento, uma doença que... Certo, você detectou lá que você Detectou. Você tem um problema cardíaco, por exemplo. Você tem um problema cardíaco, já tem um stent, ou já fez alguma... Você vai ter que cumprir, na operadora, 2 anos de carência para procedimentos de alta complexidade relativos a este CID, que é o Código Internacional de Doenças, ou internamentos e UTI. Então, isso é onde a operadora consegue equilibrar o custo, né? Sim. Porque se você entra já fazendo esse procedimento, as operadoras quebram. Não tem como. Então, esse período de 2 anos, a gente chama de cobertura parcial temporária, existe em todas as operadoras. Por isso que se tem que avaliar muito a mudança do plano, porque eu estou tratando de vidas. Eu não vou mudar o teu plano. Por isso Sabendo aquelas que amanhã tem perguntas, problema. todas as perguntas que eu te fiz, isso, você faz isso. Como que eu vou mudar? Eu estou trabalhando com vida. Sim. Então, agora, quando a gente fala sobre essa pré-existência, sempre eu acredito que seja uma dificuldade para o nosso ouvinte, para eu mesmo. Mas, por exemplo, eu vou lá, tenho um cálculo renal um dia detectado. Eu vou lá, tiro o cálculo, isso aí não é uma pré-existência, né? Não. Só se tiver uma doença que foi contactando. Exatamente. Então, vamos lá, falar de um câncer, vamos falar de um paciente cardíaco de alto risco, Sim. Obesidade mórbida. Existem Esses algumas. São assim, são pré-existentes. Na tua experiência, são as coisas que mais barrariam numa... Por quê? Por que pré-existente? Porque essas situações que eu te falei, elas não acontecem em 6 meses, por exemplo, que é o tempo de um internamento, a carência de um internamento de uma cirurgia. Por isso ela é pré-existente. Ela já existe antes de você contratar o plano. Sim. Então, esses não é que barrariam, porque as operadoras não negam o ingresso do cliente, mas eles estipulam essa cobertura parcial temporária. Agora, sempre existe, lá em Santa Catarina, o pessoal comenta, tá fazendo propaganda, não, aqui o atendimento é 90% Unimed, em Curitiba é Bradesco, Itaú, enfim. Com a sua percepção, você pode fazer hoje em dia, essa análise, passar para o cliente e falar, olha, hoje o melhor plano da região que atende mais é X, Y ou Z, ou porque você vende lá, trabalha com todos. Mas vai muito da tua escolha, que nem nós, corretores de imóveis, você quer comprar um imóvel, você vai escolher no lugar 4, 5, 6 opções e você oferece para o seu cliente. Sim. No teu caso, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Por isso a gente sempre faz a análise do cliente antes. O que você precisa? Qual que é o poder do teu investimento? Sim. Aí a gente vai direcionando. Você quer uma rede maior? Você quer hospitais? Você quer algum médico especialista? Aí a gente vai direcionando, porque com o conhecimento que a gente tem, então isso cabe a você. Sim. Isso não vai te satisfazer. Então, é imenso, é muito grande a opção. Você vai analisar o cliente, vai estudar o cliente, vai sentir as dores dele, e aí sim você vai oferecer alguma coisa que... Eu tenho notado, você que é conhecedora, que muitos planos de saúde têm tido os seus locais, então, hoje em dia, nas suas sedes, ou até alocando as sedes, até para o mercado imobiliário, para nós é interessante, para poder ter os médicos ali nesse local. Tá vindo com essa força total, para não ir mais no consultório, tem os médicos que já têm um local lá para você poder fazer a consulta? Isso. O que acontece? É uma nova percepção também das operadoras, é o acolhimento médico. Então, volta a um tempo muito longínquo que existiu o médico da família. Sim. Então, hoje as operadoras pensam nisso também, até para reduzir custo e para você ter o cliente, porque o médico da família ele não é só um médico que fez a especialidade, ele tem 12 anos de medicina.
Então, basicamente, 80% de todos os problemas o médico da família consegue resolver. Sim. E as operadoras tiveram essa sacada. Eu não preciso ter tantos consultórios espalhados se eu tenho... Especialista, você faz um médico... Exatamente, o médico da família. Quando houver necessidade, ele vai direcionar. E as operadoras estão muito nessa Unimed, Nossa Saúde, Apvida... Med Senior. Med Senior, eles vêm nesse contexto de médico da família. Que para eles é muito melhor, em vez da pessoa ir lá consultar 4, 5 especialistas, ele vai no médico da família e ele resolve. 80%. E hoje, através de toda essa tecnologia, inteligência artificial, você consegue detectar o que a pessoa acaba tendo, né? Agora, hoje em dia, a gente nota que eu não vou fazer aqui comparação, eu não conheço os planos de saúde daqui ou lá do exterior. Mas, por exemplo, no meu caso, os médicos que eu preciso são todos particulares. Eles não atendem mais planos de saúde. Chegaram no nível que não atendem mais o plano de saúde. Eles não vão atender. Agora, eles mesmos dizem, Canto, você não pode deixar de ter um plano de saúde. Porque se você cair no hospital, você vai gastar lá 10 mil por dia numa UTI. Aí, exato. Então, o plano de saúde é importante para isso, né? Muito mais, porque quando você está precisando de um médico, você vai lá e contrata um médico separado, né? Paga lá a sua consulta e tudo mais. Isso também tem acontecido bastante, né? O pessoal quer muito mais. Né? E por isso também as operadoras já tiveram esse insight e criaram planos. Algumas operadoras têm um plano hospitalar. Sim. Ele não vai dar cobertura em nada a nível ambulatorial. Eu não sabia. Tu tem já? Sim, tem. Já tem algumas já? Tem 2 seguradoras que trabalham assim. Então, é só hospitalar. Só em âmbito hospitalar você vai ter cobertura. Tá lá que eu digo hospitalar, eu digo raio-x, exames e tudo. Internou, não. Raio-x, exames, você não vai ter cobertura nesse plano. Ah, tá. O plano hospitalar só vai cobrir a partir do momento do teu ingresso no hospital. Eu não tenho plano, só tenho esse hospitalar, tenho lá um problema, entro mas tem que ser como emergência isso? Ou tem que ser como emergência ou eletivo. Porque e hoje está acontecendo muito isso. Os médicos não vão atender pelo convênio, então, eu vou fazer os exames, esse plano a gente vende muito para médico. Porque eles têm as parcerias com clínicas, enfim, sim, mas o hospital ele vai estar garantido. A gente brinca aqui que nem médico escapa dos planos de saúde, né? Não escapa. Eu faço muito plano para médico. Tá. Muito plano para médico. É igual a gente brinca pedágio. Se passar um passarinho no pedágio, as pessoas pagam, né? E a mesma coisa, o plano de saúde todo mundo paga, né? Todo mundo paga. Tem que fazer. Agora, é uma curiosidade, até brincando aqui, meu plano de saúde, que a partir dos 59 anos, e diz lá, 59 anos até 200 anos. Eu queria saber quem que vive 200. Sabe por quê? Não, tomara que não, né? Não, mas eu não entendo por que coloca ali, né? Porque eu vou te explicar. Porque a ANS determinou que são 10 faixas etárias. De 0 a 18 anos é um valor, e daí tem um índice de reajuste, sim, e assim por diante. Acima de 59, você não tem mais reajuste por idade. Só tem o reajuste anual. Por isso, 59 além. Sim. Aí põe até 200, né? Põe até 200. Eu brinco ali. Podia pôr até 100 ou mais daí. 100, mas tudo bem. É um estudo que eles têm que ter, né? Então, agora, Fernanda, a gente está chegando mais uns minutos aí do programa. Qual que é a nossa intenção aqui? Hoje, informar o nosso ouvinte, falar para ele que se ele procurar hoje em dia um especialista, é igual contratar advogado para ler o contrato, não para depois, né, você discutir o contrato. Sai muito mais caro, porque às vezes você assinou o contrato errado, vai perder. E aqui é a mesma coisa. Então, a nossa, hoje, o programa aqui, o Mercado Imobiliário de Canto a Canto, é fazer com que as pessoas, hoje, ela olhem os seus planos de saúde, como eu vi isso. Eu falei, faço uma análise. Qual foi a minha sacada aqui? Eu falei, peraí, eu posso falar para a Fernanda lá, e as pessoas que estão nos ouvindo, hoje em dia a pessoa está querendo comprar aí um imóvel e está pagando lá R$1.000 a mais, que pode estar comprando um imóvel, a sua casa própria e tudo mais. Então, essa ligação que eu fiz em relação ao teu convite para vir aqui explicar. Mas eu acho que eu tenho razão, eu acho que tem muitos planos de saúde que poderiam ser analisados. Com certeza. Não é verdade?
Com certeza, eu acho que é importantíssima essa análise que você fez. Você customizou quantos R$ 1.000, né? Que você pode investir em outro... Vou, qualquer lado, comprar carro, Exatamente. comprar qualquer bem que a pessoa está precisando, né? Muitas vezes, às vezes, a pessoa tem lá 2, 3 filhos e está precisando pôr numa escola... Escola de inglês, exatamente, né? alguma coisa extra. Então, essa foi a minha finalidade de poder fazer isso. E você sente que realmente a maioria das pessoas estão, não digo nos planos errados, ou estão assim... Não é plano errado, mas um plano que vem acumulando reajustes, isso é muito comum. Sim. E muitos têm me procurado por isso. E a gente tem feito o mesmo estudo e tem chego a valores extraordinários de economia. Então, Sim. eu me coloco à disposição para ajudá-los nesse sentido mesmo, de fazer essa consultoria e de fazer essa economia. Sim. Que você possa investir em outras coisas. Porque eu vejo o mercado financeiro, hoje o mercado financeiro e o mercado imobiliário sempre foram, né? Estavam sempre brigando, o mercado financeiro em alta, o mercado imobiliário em baixa, e vice-versa. Hoje não, hoje, o ano passado, bateram todos os recordes da venda de imóveis, com o mercado financeiro, as taxas em alta. Mas o que eu vejo? Tem tem empresas hoje, que são esses bancões, ou mesmo os menores, o que eles estão fazendo hoje em dia? Estão dando uma consultoria para as pessoas, entendeu? Ganharem dinheiro para comprar imóvel. Eles não estão mais deixando... Olha, peraí, Fernanda, veja que você ganhou esse dinheiro, você pode hoje em dia... Você ganhou, aí esse dinheiro dá para você ir lá comprar um imóvel, comprar isso. Então, eles estão sendo parceiros. É a mesma coisa aqui que eu estou falando contigo, né? Exatamente. A gente pode fazer essa divisão, né? E fazer com que o nosso... E você atende hoje a Paraná, já diz o nome, no Paraná inteiro, ou pode ser através do online, qualquer lado? Hoje, a vida da gente está na velocidade 2, né? Sim. E a informática tomou conta. Mas eu, Fernanda, prefiro o presencial. Sim. Porque eu acho que essa troca é muito importante. Como eu falei para você, a gente tem uma equipe hoje na Paraná Vida e Previdência de 20 corretores que tem o mesmo pensamento. Então, eu acho bem importante essa presença. No teu caso aqui é isso aí. No teu caso, a Fernanda está à disposição de vocês aqui, Curitiba e região metropolitana. Ela vai lá para Lapa, ela vai lá para... Vamos, até Ponta Grossa, qualquer coisa você vai. Campos Gerais, com certeza. Então, atendemos nos Campos Gerais. Então, eu queria... Só finalizando aqui, eu estava vendo aqui um dado, que acho que foi de vocês mesmos, existem mais de 200 mil profissionais registrados em conselho de classe. Sim. Acho que talvez tenha até mais. Mais de 25 mil dentistas no CRO, mais de 25 mil engenheiros no CREA, mais de 93 mil profissionais advogados na OAB, e 39 mil profissionais médios no CRM. Esqueceu aqui, tem que pôr os corretores de imóveis. Os corretores de imóveis. Hoje nós somos em 40 mil, né, no Paraná. Então, é realmente bastante importante. Mas, Fernanda, não sei se eu esqueci alguma coisa, se tem alguma mensagem que você possa passar para os nossos ouvintes. Não, eu acho que é isso. É vocês terem, independente da Fernanda, pessoa Fernanda, mas procurem um corretor especialista em planos de saúde para te auxiliar nessa mudança de plano, te dar algumas dicas. Procurem um especialista. Isso aí. Procure mesmo, porque eu realmente fui beneficiado, e muito. Então, conversei aqui com a especialista em planos de saúde, Fernanda Zabot. Vamos para um rápido intervalo. Espera aí, nós já voltamos. Continuamos com o programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Recebo agora Matheus Forte, engenheiro ambiental e especialista em licenciamento ambiental. É sócio fundador da Forte Desenvolvimento Sustentável, uma das principais consultorias do país em licenciamento ambiental, sustentabilidade e ESG. Ao longo de mais de 10 anos de atuação, a Forte já assessorou mais de 1.000 empresas, com mais de 180 empreendimentos certificados LEED e GBC, mais de 200 licenças emitidas para empreendimentos imobiliários, gestão de mais de 100 hidrelétricas e estruturação ESG de mais de 30 empresas. Matheus, obrigado por estar aqui no programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto, falar sobre um assunto
tão em voga e cada vez vai ser mais importantes. Eu que agradeço, Canto. Obrigado, vai ser um prazer aí compartilhar um pouquinho da nossa experiência aí. Sempre eu tenho uma curiosidade, como é que foi essa tua inspiração para trabalhar nessa área ambiental? Você era desde pequenininho, gostava ou teve alguém que você se inspirou? E me conta um pouquinho. Não, na verdade, não tenho família que trabalha na área, nada. Fui o primeiro mesmo a pegar esse segmento. Na verdade, assim, eu fiz engenharia ambiental porque engenharia ambiental, na época que eu estava naquela dúvida do vestibular, estava em alta, profissão do futuro, não sei o quê. Eu nem sabia muito bem o que eu estava fazendo, sinceramente. A maioria não sabe quando faz. Exatamente, é. E acabou dando certo. E durante a universidade eu fiz muito estágio em diferentes áreas, né? E quando eu cheguei no final, já me formando, eu estava já com um conhecimento bem bacana. Estava na Volkswagen no Brasil, trabalhava no setor estava coordenando praticamente todo o setor de meio ambiente, sustentabilidade lá. Aqui na fábrica daqui? Isso, em São José dos Pinhais ali. E aí estava bem naquele momento da crise automobilística, os pátios cheios, assim, não estava com uma oportunidade muito legal. Então eu falei, quer saber? Eu já estou com uma experiência boa, acho que é um momento bom de empreender. Vou arriscar sozinho. Vou arriscar sozinho. Falei, se eu sei fazer aqui para uma multinacional, eu acho que eu vou saber fazer para empresas menores, né? E aí começou, né? Comecei a abrir a empresa, comecei a atender muita construção civil em projetos menores, indústrias menores, e aí foi crescendo devagarzinho, né? E a gente foi fazendo um projeto. Hoje a gente tem na parte de licenciamento uma carteira bem robusta na área de, principalmente imobiliário, energia e imobiliário, energia e industrial, tá? Então a gente atende muita. A sede é Curitiba, você tem filiais fora de Curitiba? Não, a matriz aqui em Curitiba, apesar de a gente ter projeto no Brasil inteiro, tá? Hoje o escritório fica ali no Campo Comprido, na Covilha. E aí ali por 2018, eu comecei a ver um movimento assim, que a gente só estava atuando na área de licenciamento, comecei a ver um movimento na área de certificações sustentáveis, começando principalmente fora do Brasil, se despontar essa área. Fui me credenciando, fui capacitando, fui fazendo cursos internacionais. E aí abri o segundo segmento da empresa, né? Tinha o licenciamento já rodando, foi para a área de sustentabilidade, certificações. E hoje é um setor totalmente independente lá, toca sozinho, tem mais de 180 projetos já certificados aí. A gente tem uma boa experiência já e está atuando com certo destaque aí nesse segmento. E por fim, mais recente, por a gente atender muita indústria na área de licenciamento, parte de conformidade legal, começou alguns clientes me mandar, falaram, olha, Matheus, eu estou precisando fazer um relatório para um cliente meu de exportação. Lá por 2019 começou esse movimento, preciso entregar um produto para ele que comprove minha transparência ambiental. E aí a gente foi estruturando a área de ESG, que hoje está em alta, que essas 3 letrinhas aí que tá na moda aí, mas a gente já está há um bom tempo trabalhando e hoje a gente tem esse terceiro setor na empresa que faz essa governança em sustentabilidade para qualquer empresa, né? Então a gente gosta de falar que a gente é uma empresa de full service na área ambiental. Está muito alinhada. Eu fiz até um curso lá de conselheiro na Dom Cabral, e falando bastante sobre ESG, falam bastante essas empresas hoje em dia, né? Essa governança, esses conselhos e tudo mais. Precisa, né, Matheus? Precisa, é fundamental, porque hoje quem não está fazendo está perdendo oportunidade de negócio, né? Questão de linha de crédito. Você tem hoje linhas que favorecem que tem. Para quem favorece, né? Se você quer exportar ou quer vender para algum fornecedor já de maior porte, ele já te exige, então te abre um pouco de mercado. Não é só criar documentos, né? Mas sim ter uma governança que tem que trazer o diferencial econômico para o negócio, né? Não é só ter por falar que tem. Matheus, aqui no primeiro bloco eu entrevistei a Fernanda, especialista em saúde. Acho que tem 3 setores assim, para mim que é muito, muito impactante aqui. Primeiro, que é educação, saúde e segurança. Eu falei sobre saúde. Tem a segurança, vai ter um outro programa que a gente vai fazer. Mas agora, a educação, para mim, está muito alinhada a esse teu tema hoje. Porque eu sinto que as pessoas veem o mundo hoje de uma maneira diferente. Por exemplo, porque a Amazônia é o pulmão do mundo.
Mas aí você vai para a Europa, eles estão desmatando tudo, daí querem preservar aqui no Brasil, você não tem. Eu acho que deveriam, estou falando besteira, deveriam pagar para nós muito mais para poder sustentar o mundo. Então, exatamente o que eles fizeram. Então, veja, estou falando talvez aqui besteira, você vai me corrigir, mas eu vejo que hoje a educação que eu não tive, talvez até você não teve lá nas escolas, nos bancos escolares, é muito importante, porque é muito vago, né? Não teria que ter essa educação básica, mas muito forte em cima disso. Lógico, já tem, mas mais em escolas, talvez mais avançadas, né? Sem dúvida. Eu acho que a questão, principalmente essa educação ambiental, né? Hoje é um tema extremamente em alta e qualquer área que você vai atuar hoje, você vai acabar se deparando com alguma situação que você tem que ter um certo conhecimento nessa questão ambiental. O Brasil, muita gente não sabe isso, mas o Brasil é um dos países mais regulados na questão ambiental do mundo, tá? E é um dos que mais preservam no mundo. Então aqui existe até e é verdade, é uma dificuldade ambiental muito grande para você conseguir tirar projetos do papel. É muito rigoroso as análises em comparação a outros países do mundo. Então, e a gente não aprende isso na formação, né? A gente aprende depois empreendendo na prática. E aí é sofrido. Mas é importante, eu vejo que é fundamental ter esse conhecimento na base, até para a gente ter uma geração mais comprometida, assim, e empreendimentos, negócios, assim, que também tenham essa responsabilidade socioambiental. E o pessoal não pode esquecer que o ambiental, a questão econômica está junto, né? Então, não é só para um lado, não é só para o ambiental, não é só para o social, a economia tem que estar girando em conjunto ali, para o equilíbrio ali vamos falar, é o ideal para ter sucesso nessa área. Eu digo isso porque a educação é o que vale, né? Quer dizer, hoje muitos países, me lembro lá na época, eu jogava golfe há 30 anos atrás, os coreanos falavam, vamos investir na educação. Olha que é a Coreia hoje em 30 anos. E eu não vejo, infelizmente, hoje os meus netos estudam em escolas particulares e, na meu ver, a escola, a educação deveria ser básica e gratuita até a faculdade. E aqui é o contrário, né? Quer dizer, o teu filho estuda em escola particular até a faculdade e depois você quer que teu filho passe na federal. Entendeu? Então é um contrassenso em termos de geral. Então a base tem que ser, logicamente, que tem. Nós estamos aqui no Paraná, que você sabe, o Paraná tem sido referência, né? Em alguns estados, o Paraná é um deles, referência nessa parte de educação. Sim. Os governantes estão se preocupando, né? Sem dúvida. Acho que a educação vamos falar assim, a base para a gente ter uma sociedade de sucesso, né? Então, ainda que a gente está num estado ainda que está despontando a nível nacional, mas é algo assim que a gente precisa investir mais, ter um olhar um pouco mais focado aí para a gente conseguir ter uma geração cada vez mais que entregue um país de futuro um pouco mais alinhado aí com o que todo mundo espera, né? O que eu vejo aqui, por exemplo, vamos falar agora aí da indústria imobiliária, mercado imobiliário, uma coisa que você também é craque. As pessoas têm, então tem o bairro, tem as cidades, tem Curitiba, tem uma logística grande, tem vários quilômetros quadrados aqui, e as pessoas querem empreender lá no lugar tal, no bairro tal, e tem lá meia dúzia de árvores, tem que tirar árvores. Veja, não estou aqui defendendo o que tem que ter ou o que não tem. Eu me lembro quando eu ia para Miami lá quando você tinha um lago, se vendia muito mais, porque lá não tem, então eles tiravam terra para poder fazer lago para criar o lago para poder fazer. Aqui não, quer tirar tudo. Agora, quando teve aqui o Gilson da MEP, ele falou para mim umas coisas muito legais. Excelente, eu quero dar os parabéns para o Gilson, porque realmente me abriu. Porque às vezes você começa a densar aquela localização, daí você vai ter problemas futuros, como ele falou. É bem isso, né? Na qualidade que você pensa, não é assim? Por exemplo, vamos começar a pegar todo um bairro e vai tirar tudo que tem de natureza dali. Hoje, assim, essa falta de planejamento que a gente se depara na sociedade é reflexo desse crescimento desordenado. Você até falou a questão dos Estados Unidos, né? Acabei de voltar de lá, aprendendo um pouquinho como que eles fazem, e olha como que é o contrário da gente aqui. Primeiro chega a infraestrutura para depois permitir o que você vai poder fazer lá. Sim. Então não é aqui você
cria um empreendimento, aí a prefeitura tem que correr, o governo tem que correr atrás, desenvolver escola, hospital, rodovia. Então lá é o inverso, chega e depois faz, né? E assim, só que a gente está vendo, assim, na questão ambiental, o que está acontecendo, Canto, hoje? As áreas fáceis, no que tange a questão ambiental, já foi. Hoje é só áreas com desafio ambiental para você superar, para você criar empreendimentos. Então, o que acontece? A partir do momento que você tem um empreendedor, né, que quer fazer uma viabilidade ambiental do negócio e começa a analisar todos os fatores, a chance dele ter um sucesso para um empreendimento na frente é muito maior do que ele começar a fazer e depois esbarrar em a MEP não aprovar, por exemplo, porque não tem uma logística viária, não tem infraestrutura de saneamento ainda, é uma área de manancial, então ele não tem esgoto para conectar, sabe? Então, essa viabilidade hoje ambiental, ela entra em todos esses aspectos logísticos, sociais. Você tem que aprovar hoje o PGT, em muitos casos, que é aquele polo gerador de tráfego, para calcular a demanda futura de veículos que vai ter. Então, tudo isso tem que se pensar na fase prévia, né? E as legislações estão exigindo isso, mas vale muito também de quem está querendo desenvolver os seus produtos, pensar também um pouco mais com calma nessas viabilidades, para depois criar um empreendimento que vai entregar aquela qualidade de vida, né, que todo mundo quer fazer isso para o teu cliente final. Hoje eu vejo aqui para meus amigos consultores, às vezes eu trabalho muito com áreas de terreno, quando eu vou oferecer uma área, um terreno, tem lá uma vegetação em cima, eles falam, Canto, nem pensar, não quero nem começar a discutir, porque isso aí vai levar um tempão para poder fazer liberar. Aquilo que você falou, né? Quer dizer, hoje em dia a preocupação, essa ordenança, essa governança em cima dessas áreas verdes tem sido bem, eu não digo que eles sejam certos ou errados, mas para mim tem que ter a vegetação de alguma maneira, porque muitos locais é o contrário, tiram para depois colocar. Aqui a gente tem desafios assim complexos a superar nas legislações. A gente preserva muito, tá? Preserva muito, acho que isso é correto. Porém, existem hoje muitas normativas aplicáveis a outras legislações ambientais que começam a dificultar. É por isso que o mercado tem esse preconceito. Essa área de mato aqui não vai sair nunca, né? Mas sai. Quando chama vocês, você fala, peraí, vou voltar a fazer um estudo, tem que consultar o Matheus aqui para fazer um estudo, que pode ter uma saída, né? Tem uma saída. E o grande problema está quando a pessoa sai fazendo sem pensar um pouquinho na viabilidade antes, né? Porque daí, por dois lados pode ser ruim. Às vezes ele está sendo muito conservador e perdendo unidades, né? Como ele também, às vezes, está avançando muito e depois trava, não consegue destravar e demora mais tempo do que ele imaginava, né? Então, essa viabilidade preliminar é fundamental hoje, porque não tem área mais fácil. Agora, estamos aqui no Grupo RIC, aqui nos estúdios da Jovem Pan News. A maioria dos prédios hoje são antigos, como aqui, né? Agora, como é que inicia um ambiente como esse aqui, que logicamente lá atrás, 100 anos, para fazer essa migração? É muito difícil ou não? É mais complexo, tá? Mas existem ferramentas para isso, tá? Geralmente, quando você faz um retrofit, que der uma reforma muito maior, é mais fácil. Mas quando você quer só otimizar a gestão operacional de um edifício, por exemplo, aqui a gente está no Grupo I, que não precisa de um retrofit, mas sim você pode melhorar de forma operacional, deixar mais eficiente ali. Então, existem metodologias que a gente aplica hoje, por exemplo, de operação e manutenção sustentáveis, né? Que você consegue adaptar em qualquer tipo de empreendimento para já chegar numa melhoria de performance, né? Então, avaliando renovação de ar, avaliando climatização, sistemas de reuso, sistemas de geração de energia, enfim, você vai criando e cria um plano de médio a longo prazo para fazer essas adaptações, porque a gente sabe que em operações de manutenção, geralmente o custo é bem importante de investimento. Mas é possível, sim, e tem vários cases aí bem legais que a gente tem feito. Então, para os nossos ouvintes aí que tem os prédios, né, os imóveis mais antigos, e aqui mesmo, né, falando aqui para o nosso presidente Leonardo Petrelli, não sei se ele está hoje trabalhando bastante sobre essa questão, que ele é bem antenado para tudo, em trazer qualidade de vida para os funcionários e tudo mais, né? Eu acho que é cada vez mais importante, né, de ter essa visão, né, Matheus? Sem dúvida, eu acho que
Hoje, você entregar uma condição de trabalho, entregar uma moradia melhor, num mercado tão competitivo que está hoje, né? A sustentabilidade é um dos itens que vai te ajudar nisso aí. Faz a diferença. Matheus, estamos chegando ao final do programa. Acho que a gente falou bastante sobre, né, tudo, principalmente sobre essa educação, que é o principal. O programa aqui é para a gente educar e levar conhecimento para as pessoas. E eu sempre pergunto, vocês estão contratando hoje? Sempre. A gente sempre está contratando. Quais são hoje mais de todos os setores ou mais o que você precisa? A gente chama lá que a gente tem uma equipe multidisciplinar, então a gente trabalha com arquiteto, engenheiro civil, mecânico, elétrico e ambiental, tá? Esses 5 aí praticamente. Então, sempre está tendo oportunidade, quem tiver interesse aí, manda um e-mail para nós lá. Porque... E é uma profissão, quer não, é uma profissão do futuro. Na universidade eu imaginava que era isso, né? Estamos nessa jornada aí. Quando você falou que eu fiz o vestibular em engenharia ambiental, eu falei, ele deve ter feito aqui porque os outros eram 10 por 1, o ambiental era 2 por 1. Mas não foi bem isso. Não foi bem isso, mas acho que assim, é uma profissão que está cada vez com mais demanda e muitas áreas novas. E precisa de gente capacitada para dar orientação. Eu estava conversando aqui, eu entrevistei o seu Ézaro, o Fabiano, ele falou o contrário, né? Quando ele fez engenharia de produção, mas por que você... porque eu queria fazer o curso mais difícil que tinha para passar, porque queria mostrar pro meu pai que eu ganhava um carro. E hoje ele fez, veja, hoje ele o que é hoje o Grupo Laege do Brasil todo, né? Sem dúvida. Mas, Matheus, eu fico feliz aí, com certeza absoluta, logo você vai voltar aqui. E parabéns pela tua empresa, parabéns pela tua visão de sair, e nós temos aí um especialista aqui em Curitiba. Então, a Forte é uma empresa aqui de Curitiba. Procurem a Forte. E também, se quiserem trabalhar nessa área, procurem lá o Matheus ou Recursos Humanos lá da Forte. Legal, muito obrigado. Fico à disposição de vocês aí. Eu agradeço. Conversei com o Matheus Forte. Espero vocês no próximo sábado, ao meio-dia. Excelente final de semana. E daí, doutor?